Feriado para descansar, mas a gente continua aí preocupado com a crise financeira do Rio de Janeiro. Hoje a gente faz um balanço até do que a gente trouxe ao CBN Rio nesses últimos dias. Na quarta-feira, o secretário de Fazenda, Gustavo Barbosa, falou ao CBN Rio, inclusive antecipou que o pagamento de parte dos servidores será feito na segunda-feira, mas disse que as despesas são muito maiores do que as receitas atualmente e que com o dinheiro em caixa só daria para pagar pelo menos 7 folhas salariais em todo o ano, né? Quer dizer, a situação, ele disse bem clara, é muito difícil. E ontem... Só comentando esse ponto, eu acho que isso é exatamente o fato, ou seja, existe uma crise de vários estados da federação, a gente já comentou isso aí, existe um problema que é estoque, que é a dívida, o Rio está junto com Minas, Rio Grande do Sul, mas eu acho que o estoque, até vou comentar um pouquinho mais à frente, dá para fazer uma negociação com o governo federal, porque o governo federal tem culpa em grande parte desse estoque muito alto. Agora, só tem 2 estados que têm um problema de receita menos despesa dramático, nós e o Amapá. O Amapá, com todo respeito, tem pouca relevância, mas no nosso caso, isso não resolve com o governo federal, não resolve com adiantando receita, resolve aumentando receita e diminuindo gasto. Pois e o problema no Rio é uma falta total de liderança para tocar esse processo. Pois é, a gente vai tocar nesse ponto também da responsabilidade, ou não, né, do governo federal. E ontem esteve aqui no programa o secretário da Casa Civil, Cristino Áureo, que falou sobre algumas medidas que podem ser tomadas antes de o projeto de ajuste fiscal, de recuperação fiscal dos estados ser aprovado em Brasília, um projeto que vem sendo adiado já há algum tempo, né? Ele falou que entre elas está aí o adiantamento do ICMS pelas empresas, com uma possível um desconto, com uma possível promoção, né, liquidação, isso, um possível desconto, depois, né? Bom, gostaria que o senhor comentasse essas medidas também, professor, para a gente começar aqui nosso papo. Bianca, veja, eu acho que existir um plano B, ver que, obviamente, os dirigentes do Estado estão buscando alternativas é importante, porque alguma coisa tem que ser feita, mesmo como se colocou, não é de que seja aprovado na semana que vem, possivelmente aí dizem que parece na semana que vem, essa lei aí de reestruturação dos estados seria aprovada. Ela permitiria, só para lembrar os nossos ouvintes, não é, que 3,5 bilhões fossem adiantados por conta de uma eventual futura venda da SEDAI. O que, segundo o secretário, nem seria mais suficiente, né? Isso seria para acertar o 13º de muitos funcionários que não foi pago, acertar um pouco, porque o gasto mensal da folha mais aposentados é cerca de 3,5 bilhões também. Ou seja, é uma folha a mais que você teria aí para saldar o passado e a partir daí, digamos, haveria alguma possibilidade política de votar medidas na LERJ. Agora, é importante isso. Agora vamos lembrar o seguinte, quer dizer, né? Essa questão de adiantar ICMS, não é? Ela significa que o cobertor vai estar curto lá na frente. A ideia de você fazer um adiantamento do ICMS que as empresas têm que pagar no futuro, não é? Se a economia se recupera, não é? Isso você está adiantando, sacando isso no futuro, mas vai ter mais receita lá na frente. E de fato, saíram ontem alguns números aí do IBGE, a nível Brasil, não é? Sobre serviços, sobre comércio, que deram uma subida forte agora no início do ano, ou seja, há uma esperança de uma melhora no quadro econômico, o que seria bom para a arrecadação do ICMS. Mas o ponto básico não é que nós já fizemos no Rio esse tipo, digamos, de antecipação com os royalties do petróleo desde o tempo do Garotinho, e nós já estamos com royalties comprometidos para 2020 e tantos. Ou seja, é importante isso, eu acho que é importante, o governo do Estado está se mexendo, tem um plano B, mas infelizmente, como colocou anteontem, né, o secretário de Fazenda, o nosso buraco é muito maior do que todos os outros estados. Pois é, você resgatou aí, professor, essa questão histórica dos royalties. A gente pode resgatar também um pouquinho da crise fiscal dos estados que vem de longe, né? É isso, Bianca. Olha, só para lembrar os nossos ouvintes, eu acho que é importante entender um pouco isso. Essa não é uma questão de agora, é que às vezes as coisas melhoram, a gente esquece um pouco. No ano de 1989, Bianca, foi a primeira vez que se fez uma renegociação de dívida dos estados e o Rio de Janeiro foi um dos primeiros a entrar nisso, porque inclusive o Banerj, não, que era um banco estadual, que era usado, vários estados tinham bancos e usavam para financiar sem lastro os governos, houve uma intervenção. E havia uma dívida, inclusive dívida externa, contraída lá no exterior, não é? Que com desvalorização cambial, com a inflação alta, aquilo pressionava muito, e o governo federal, então, assumiu tudo isso. Essa foi uma primeira renegociação,
não é? Depois a coisa foi evoluindo e, de fato, não é? Nós tivemos um outro momento muito importante, é o momento da Constituição de 88. A Constituição de 88, ela mudou a repartição de recursos do Fundo de Participação dos Estados, não é? Que é o recurso do governo federal, imposto de renda, IPI, imposto sobre produtos industrializados, que são distribuídos para os estados, e o Fundo de Participação dos municípios, não é? Mesma coisa, parcela de recursos, que são impostos federais, que vão para os municípios, dando um aumento maior para a receita dos municípios. É por isso que os municípios, principalmente aqueles que se organizaram, não estão com uma situação tão dramática, os grandes municípios principalmente, do que os estados. Então, nesse outro momento, o Estado perdem relativamente aos municípios. Era uma ideia de que no município, digamos, o cidadão tem uma forma melhor de cobrar, de ver onde o dinheiro está sendo gasto. Infelizmente é uma boa ideia, mas a gente sabe que a prática não é bem isso. Mas de qualquer forma, nesse momento também, você teve uma perda dos estados. Aí veio o Plano Real, 94, só para... Veja como a crise é longa. Quando a inflação de fato diminuiu de vez, os estados perderam aquela forma que eles tinham de ter as receitas corrigidas, como a gente chama, indexadas quase que diariamente, e não pagar, obviamente, salários reajustados todo mês. Então eles ganhavam, havia uma perda dos salários, das pensões, os estados ganhavam sobre isso, receita corrigida e despesas não. Aí você teve, com o Plano Real, que fazer uma nova renegociação, que aliás é essa renegociação que está hoje se impactando, porque você comprometeu 13% da receita dos estados para pagar as dívidas e colocou uma correção, além dos juros, pelo índice da Fundação Getúlio Vargas, chamado IGP, que variou muito mais alto que o IPCA, que é esse mais conhecido que a gente tem aí, que é o índice que o Banco Central usa. Aí os estados começaram, alguns anos atrás, a questionar isso. Nós estamos perdendo, a nossa dívida está aumentando, a gente está pagando e continua a dívida crescendo. Aquela bola de neve que muitos ouvintes, não é, infelizmente, aí, sofrendo aí os atrasos e tal, tem também que pegar dinheiro emprestado em banco e sabem exatamente o que é isso, a desgraça que é isso. Aí começou uma discussão de renegociação, né, mas que é o que desagou agora nessa discussão agora, não é? O governo federal, ano passado, aprovou uma forma de pagar isso em 20 anos, mudou o indexador de volta para o IPCA, houve um ajuste, mas o problema é que ao longo desses anos, e aí vem uma responsabilidade grande do governo federal foi usando o dinheiro dos estados para resolver problemas do governo federal, por exemplo, exportação, não é? O Brasil queria incentivar as exportações. Aí veio uma lei ainda no Fernando Henrique, Lei Candir, que isentou as exportações. Os estados perderam receita e agora existe uma possibilidade de uma renegociação disso também. De os estados reaverem esse valor. Reaver uma parte. Isso ajuda a reduzir o estoque, a dívida. Por isso que eu digo, a dívida a gente vai resolver. Porque aí depois veio o próprio presidente Dilma, naquela chamada Bolsa Empresário, em que ela reduziu o imposto para os empresários por conta do emprego, que acabou, ela mesma reconheceu, aí nas últimas semanas, que foi um erro que ela fez. Sim, é fácil reconhecer o erro quando a gente tem a desgraça em cima dos estados. Aqui também há condições dos estados recuperarem alguma coisa, ou seja, existe algum espaço, não é? E claramente o governo federal tem responsabilidade nisso. Agora, no nosso caso do Rio de Janeiro, o secretário colocou aí na quarta-feira, há um problema entre receita e despesa que ninguém vai pagar essa conta por nós. Essa é que é a nossa dura realidade. E o Rio também gastou muito, né, professor? O Rio sacou por conta. Você tem, existe uma coisa que é até chato falar disso, chamada maldição do petróleo, né? Isso aconteceu em vários países, onde o petróleo deu um aumento de receita muito grande, e países, ao contrário da Noruega, por exemplo, em que ela guardou uma parte, ela é a cigarra, né? Guardou o dinheiro, tem hoje um fundo. Hoje, se acabar o petróleo da Noruega, a Noruega vive muitos anos, entendeu? Aqui no Rio não, aqui no Rio nós fomos sacando por conta, né? Foi aquilo que eu falei no início, em que você comprometeu já a receita do petróleo até 2020 e tantos. Então, esse tipo de atitude dos nossos governantes, não é? Por conta, o próprio Pezão aumentou salários de várias categorias às vésperas da eleição, já devia saber que tinha um problema sério, não é, de desequilíbrio de caixa. Esse é isso que o secretário está aí falando. Então, esse tipo de atitude totalmente populista, entendeu, é que tem também nos afetado muito mais. Não que outros estados não tenham, mas efetivamente no Rio, eu acho que a situação chegou num ponto em que eu não consigo ver. Acho que é meritório novos secretários estarem buscando, acho que vai ser aprovada alguma coisa, mas veja o seguinte, os outros estados podem até se ajustar mais rápido
e o Rio ainda vai ter problema por muito tempo, infelizmente. Vamos continuar aqui falando sobre esse assunto por um bom tempo ainda, né? Agora, Bianca, nos próximos dias, a gente acompanha em Brasília ainda a expectativa para a votação do projeto de recuperação fiscal dos estados e também a movimentação na Alerj para aprovação dessas outras medidas, né, professor? Claro, e são medidas muito duras. Veja, aquela questão de passar de 11% para 14% na cobrança sobre os aposentados e pensionistas, vou lhe dizer com franqueza, infelizmente, de 11 para 14. Eu sei que é duro no bolso das pessoas, ainda mais pessoas que estão sem receber, pessoas idosas, pessoas com problemas, mas efetivamente 14 é pouco. Tem que haver uma alíquota adicional. Eu não sei se vão conseguir fazer isso, mas se não conseguirem, Bianca, o problema vai continuar, as dificuldades de receber vão continuar, e aquela velha história da intervenção no Estado é um sonho de uma noite de verão, ou de inverno, talvez trágica. Por quê? Porque o governo federal não vai fazer isso, até porque os outros estados, entendeu, não vão ficar pagando a conta dos desmandos do Rio de Janeiro. E que haja desconto também nos salários de deputados, governador, secretários. Claro. Né? Porque ontem mesmo a gente divulgou aqui, a gente noticiou aqui, professor, que os conselheiros do TCE, que foram presos pela Polícia Federal, estão com salário em dia, mais de R$30 mil, quer dizer, lógico que tem lá justificativas do TCE, mas que causa muita revolta em aposentados, pensionistas e servidores que estão ainda esperando o calendário de fevereiro, causa, né? Sem nenhuma dúvida. Não é? O nosso judiciário custa muito mais caro per capita do que o judiciário de São Paulo e de Minas Gerais. A nossa Alerj custa mais caro per capita do que de São Paulo e Minas Gerais. Os outros poderes da justiça custam mais caro per capita do que São Paulo e Minas Gerais, só para pegar a comparação com dois estados grandes, entendeu? Por outro lado, nós gastamos menos em educação do que São Paulo e Minas Gerais. Nós gastamos menos em saúde, apesar de todos esses escândalos, do que São Paulo e Minas Gerais. Então veja como, de fato, não é, o Rio vem sendo há muitos anos mal administrado. E atualmente em meio a uma instabilidade política muito grande, por conta de prisões, delações, acusações graves a tantos políticos do Rio de Janeiro. Mas a gente continua conversando aqui com o senhor toda sexta-feira, entendendo um pouco mais, acho que a informação também nesse momento é fundamental, né? E me parece isso, eu acho que quanto mais bem informado for o eleitor, melhor ele vai poder votar no futuro.